Quando Deus se levanta, o inimigo cai. E hoje, ao som desta oração, algo começa a mudar na atmosfera da sua vida. Você não está aqui por acaso. Há uma batalha invisível que você tem enfrentado, um peso que ninguém mais consegue ver, mas que você sente a cada respiração. E enquanto muitos olham para você sem entender a profundidade da sua luta, o Senhor olha para o mais íntimo do seu coração. O Salmo 7 nos lembra que Deus é juiz justo, que Ele é escudo para os retos de coração. Talvez você tenha sido acusado injustamente, talvez tenham se levantado contra você sem motivo, talvez palavras duras tenham ferido a sua alma. Mas nesta hora, você está diante do Deus que julga com equidade. Ele não ignora a dor dos seus filhos. Ele não fecha os olhos para a injustiça. Ele não se cala diante da opressão. Respira fundo agora. Entrega esse peso que você está carregando nas mãos do Senhor. Diga em silêncio: Senhor, Tu és a minha defesa. Eu não tenho forças, mas em Ti eu confio. E enquanto você diz isso, algo começa a se mover no mundo espiritual. Porque quando Deus se levanta, nenhuma língua maldosa permanece. Nenhuma arma forjada prospera. Nenhuma acusação permanece de pé diante da presença daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você entrou aqui cansado, mas a presença de Deus está se levantando sobre você. Você entrou aqui oprimido, mas o escudo da fé está sendo colocado diante de você. Você entrou aqui com lágrimas, mas vai sair daqui com a certeza de que o Senhor já está julgando a sua causa. Sinta essa pausa. Esse silêncio não é vazio. É o próprio Espírito de Deus tocando onde ninguém mais pode tocar. O salmista Davi clamava no Salmo 7. Senhor meu Deus, em Ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, sem que haja quem me livre. Essa é a oração do aflito. Essa é a súplica de quem reconhece que sem Deus não há saída. E talvez seja exatamente a sua oração hoje. Mas há uma promessa. Quando Deus se levanta, o inimigo cai. Não importa quem se levantou contra você. Não importa quantos foram. Não importa quão fortes parecem ser. A justiça de Deus é maior. Respira fundo mais uma vez. Coloque a mão no coração e entregue agora o nome de cada situação, cada acusação, cada injustiça, cada perseguição. E diga: Senhor, eu não luto sozinho. Eu entrego essa batalha em Tuas mãos. Enquanto você ora, a presença de Deus te envolve. Enquanto você entrega, o céu responde. Enquanto você confia, a vitória é decretada. Não se trata de tempo humano, se trata de tempo divino. E hoje é o dia em que Deus se levanta por você. E no final dessa oração, você vai perceber: o peso terá saído, a paz terá entrado, e o inimigo que parecia grande demais não terá mais poder diante de você. Porque quando Deus se levanta, o inimigo cai. Você já percebeu como as injustiças parecem pesar mais do que qualquer outra dor? Um corte no corpo cicatriza. Uma ferida na alma demora muito mais. E talvez seja essa ferida que você está carregando agora. As palavras que disseram contra você ainda ecoam na sua mente. As acusações sem fundamento ainda doem no coração. A perseguição velada, os olhares desconfiados, a sensação de ser julgado sem ter defesa. Tudo isso parece sufocar, mas, no Salmo 7, Davi abre o coração diante de Deus e clama por justiça. Ele sabia que não adiantava buscar refúgio nos homens. Ele sabia que as palavras dos outros não tinham poder para livrar. Só Deus podia intervir. Só o Senhor podia julgar com verdade. E hoje é exatamente isso que você precisa fazer. Entregar a sua causa ao justo juiz. Porque quando Deus se levanta, toda mentira cai por terra.
Quando Deus se levanta, a verdade resplandece. Quando Deus se levanta, o inimigo cai. Respira fundo. Entregue. Agora essa dor escondida, esse processo que te corrói por dentro, essa batalha que você não contou a ninguém. Diga em voz baixa, mas diga com fé: Senhor, levanta-te em minha causa. Tu és justo. Tu vês o que ninguém vê. Tu conheces a verdade que os homens não querem enxergar. Não permitas que os meus inimigos prevaleçam sobre mim. Sinta a força dessa oração. Não é apenas um pedido. É um grito da alma. É o clamor de quem sabe que não pode sozinho. É o clamor de quem acredita que o Senhor é o defensor dos indefesos. No silêncio do seu coração você pode até perguntar: até quando, Senhor? Até quando eu vou suportar essa dor? Mas o próprio Deus responde: eu sou o justo juiz. Eu conheço o teu coração. Eu estou no controle da tua história. E é nesse ponto que o impossível se torna possível. É nesse ponto que a balança da justiça divina pesa a favor dos filhos de Deus. Porque nenhuma injustiça permanece diante daquele que sonda corações. Respira mais uma vez. Sinta a presença de Deus tocando na sua mente agora. A ansiedade que te sufocava começa a perder força. O medo que paralisava começa a perder espaço. A acusação que te machucava começa a ser silenciada pelo Senhor. Davi dizia: julgai-me, Senhor, segundo a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. E essa também é a sua oração hoje. Você não clama por vingança. Você clama por justiça. Você não pede que o mal vença. Você pede que a verdade brilhe. Você não deseja a derrota de pessoas, mas a vitória da justiça divina. E Deus, que conhece o coração, recebe agora o seu clamor. Ele se levanta do seu trono. Ele estende o braço de poder. Ele ergue o escudo da verdade diante de você. Porque quando Deus se levanta, o inimigo cai. E essa palavra ecoa como profecia para a sua vida hoje. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhuma língua que se levantar contra você permanecerá. E você verá a salvação do Senhor. Quando tudo parece instável, quando as vozes são muitas, quando a perseguição aperta, existe um lugar seguro. Esse lugar não é físico. Não é um esconderijo feito por mãos humanas. Esse lugar é o coração de Deus. E quem se refugia, nele encontra paz mesmo em meio à guerra. Davi declara no Salmo 7, o Senhor é o meu escudo, ele salva os retos de coração. O escudo protege, cobre, defende. Você não vê, mas está ali. E talvez seja exatamente disso que você precisa agora. Sentir que não está desprotegido, que não está sozinho diante de tantas setas lançadas contra você. Respira fundo. Imagine-se agora debaixo desse escudo divino. As palavras que te feriam já não atravessam mais. As acusações que tentavam destruir a sua fé já não têm alcance. As setas inflamadas do inimigo são apagadas pelo fogo do Espírito de Deus. Você pode até estar no meio da batalha, mas não está vulnerável. Há um escudo sobre você. Há uma proteção invisível cercando o seu coração. E enquanto o mundo tenta te atingir, o Senhor ergue o seu braço de poder e diz: aqui não. Este é meu filho. Esta é minha filha. Eu sou a defesa deles. Você entrou aqui achando que estava sozinho. Mas o escudo de Deus já estava levantado antes mesmo de você perceber. Você entrou aqui cansado de lutar contra acusações que não cessam. Mas hoje o Senhor está dizendo: descansa em mim. Eu sou o teu refúgio, eu sou a tua proteção. Coloque agora a mão no coração e diga em silêncio: Senhor, tu és o meu escudo. Eu não temo o amanhã, porque estou protegido por ti. Sinta a paz que invade a sua alma neste instante. Essa paz não vem do mundo. Essa paz não vem da lógica.
Essa paz vem do céu. É a paz de quem está guardado no esconderijo do Altíssimo. Enquanto você respira, o medo vai embora. Enquanto você entrega, a confiança cresce. Enquanto você ora, a presença de Deus cobre você como um manto de segurança. O inimigo pode até tentar, pode até se levantar, mas não permanece de pé diante do escudo de Deus, porque quando ele se levanta, toda injustiça cai por terra, e você, protegido pelo escudo do Senhor, começa a enxergar a vida com outros olhos. Já não é o medo que dita o seu caminho, é a fé. Já não é a angústia que governa os seus dias, é a presença. Já não são os inimigos que definem quem você é. É o próprio Deus que te chama de filho amado. Respira fundo mais, uma vez, e deixa essa certeza te invadir. O Senhor é o teu escudo. Ele é a tua defesa. Ele é a tua segurança. E nada, absolutamente nada, poderá te arrancar das mãos dele. Há momentos em que parece que o mal prospera, que os ímpios avançam sem barreiras, que as mentiras têm mais força do que a verdade. Mas isso é apenas a visão limitada dos nossos olhos humanos. Porque quando Deus decide agir, nenhuma trama oculta permanece de pé. O salmista declara no Salmo 7: Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Isso significa que o Senhor não é indiferente ao mal. Ele não se cala diante da injustiça. Ele não ignora o sofrimento dos seus filhos. Ele se levanta em defesa daqueles que confiam no seu nome. E hoje, o que parecia inabalável vai cair. O que parecia impossível de mudar, Deus transforma. O que parecia ser vitória do inimigo se torna palco da manifestação da glória de Deus. Respira fundo. Sinta a presença do Senhor enchendo o ambiente onde você está agora. Ele vem como juiz justo. Ele vem como defensor dos oprimidos. Ele vem como aquele que julga com verdade e não aceita falsidade. As acusações que levantaram contra você não permanecerão. As armadilhas que prepararam para te destruir se tornarão em queda para aqueles que as fizeram. As palavras lançadas para te derrubar serão anuladas pela voz poderosa de Deus, que declara: Este é o meu filho amado, a minha filha amada, em quem tenho prazer. Davi continua e diz: Se o ímpio não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou o arco e está preparado. Isso mostra que o mal não fica impune. A justiça divina não falha. A espada do Senhor é erguida, o arco é preparado, e nenhuma obra de trevas prevalece diante dele. Respira outra vez. Entregue agora diante do Senhor toda a injustiça que você viveu. Entregue o processo, a acusação, a perseguição, a palavra dura, a calúnia, a dor. Coloque tudo nas mãos daquele que julga com equidade e declare com fé: Senhor, levanta-te na minha causa, manifesta a tua justiça, que a tua luz brilhe sobre mim. Enquanto você ora, o céu se move. Enquanto você entrega, os anjos guerreiros são enviados. Enquanto você confia, a mão de Deus escreve uma nova sentença sobre a sua vida. E essa sentença não é de derrota, é de vitória. Não é de vergonha, é de honra. Não é de queda, é de exaltação. Porque quando Deus se levanta, o inimigo cai. E essa é a palavra que sela o seu coração agora. Aqueles que tramaram contra você não terão a última palavra. Aqueles que tentaram te ver caído assistirão à sua vitória em Deus. E todos saberão que não foi pela sua força, mas pela justiça do Senhor. Descansa nessa certeza, porque o justo juiz já se levantou por você. Chega um momento na caminhada em que a única escolha possível é confiar. Quando as provas humanas já não bastam. Quando as palavras de defesa já se esgotaram. Quando até as pessoas mais próximas parecem não acreditar em você. É nesse
ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna sobrevivência. Davi sabia o que era ser perseguido sem causa. Ele conhecia o gosto amargo da injustiça. Mas mesmo assim, no Salmo 7, ele ergue sua voz e declara confiança no Senhor. Porque Davi sabia que Deus não falha. E você também precisa saber disso hoje. Respira fundo. Entrega a sua causa mais uma vez. Deixe que a sua confiança seja maior que o medo. Deixe que a sua fé seja mais alta do que as vozes contrárias. Deixe que a sua esperança seja firmada no único que jamais te abandona. O inimigo pode rugir como leão, mas o leão da tribo de Judá é quem luta por você. As armas podem ser levantadas, mas nenhuma prosperará contra você. As portas podem parecer fechadas, mas o Deus que abre caminhos no deserto é o mesmo que está com você agora. Coloque a mão no coração e declare: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que tudo pareça contra mim, eu sei que Tu és o meu justo juiz. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, a minha salvação. Sinta como a atmosfera ao seu redor muda quando você fala isso. O medo começa a perder espaço. A ansiedade começa a perder força. A esperança começa a crescer, porque a fé gera movimento no mundo espiritual. E hoje, o céu se levanta a seu favor. As lágrimas que você derramou em silêncio se transformam em sementes de vitória. As noites em claro se transformarão em testemunhos de fidelidade de Deus. As dores escondidas se tornarão marcas da graça que te sustentou. O Salmo 7 nos mostra que o Senhor não abandona os seus filhos. Ele é o Deus que escuta, que responde e que age no tempo certo. E esse tempo pode ser hoje. Respira mais uma vez. Descansa nesse amor que não falha. Seja envolvido por essa presença que não se afasta. E entenda, confiar em Deus não é negar a dor, mas é crer que, acima dela, há um propósito maior. E quando você escolhe confiar, o inimigo perde o poder. Porque o poder dele estava em te ver desesperado, abatido, sem fé. Mas quando você levanta os olhos e declara: Eu confio em ti, Senhor, o inferno inteiro treme. Porque quem confia em Deus se torna inabalável. O clímax da sua história não será a derrota, será a vitória. O final da sua jornada não será a vergonha, será a honra. E o testemunho que você carregará não será de queda, mas de restauração. Porque quando Deus se levanta, o inimigo cai. E quando você confia, Deus se levanta. O inimigo sempre pensa que terá a última palavra. Mas o que ele não sabe é que Deus transforma até as maiores injustiças em palco da sua glória. O mal que foi preparado para te derrubar se torna instrumento para te levantar. As perseguições que te feriram se transformam em testemunhos que edificarão vidas. O salmista afirma no Salmo 7 que o ímpio cava um buraco, mas acaba caindo nele mesmo. É a lei da justiça divina. Quem arma contra os filhos de Deus acaba preso em suas próprias armadilhas. E talvez hoje você olhe para as situações ao seu redor e não veja saída. Mas saiba, Deus já está escrevendo um final diferente daquilo que os inimigos planejaram. Respira fundo. Entregue ao Senhor todos os cenários que parecem sem solução. Aquelas palavras que te feriram, aqueles gestos de desprezo, aquela trama feita no oculto. Coloque tudo diante do justo juiz. Diga em silêncio: Senhor, eu confio que Tu podes transformar a maldição em bênção. Transforma o que era para destruição em caminho de vitória. Que a perseguição se torne testemunho para a Tua glória. Enquanto você ora, algo começa a mudar dentro de você. A dor que antes te paralisava começa a dar lugar à fé. O desespero começa a ceder espaço para a esperança. A insegurança começa a se transformar em confiança. O mal não tem a palavra final.
O sofrimento não define o seu destino. As perseguições não anulam o propósito que Deus escreveu para você. Pelo contrário, cada afronta será usada como degrau para o testemunho da fidelidade de Deus na sua vida. Imagine agora, aquilo que hoje te faz chorar, amanhã será a história que você contará para fortalecer outros. As lágrimas de hoje serão sementes de consolo para quem ainda vai passar pelas mesmas lutas. E a dor que parecia te afundar será o próprio lugar onde Deus mostrará que sempre esteve com você. Davi sabia que seus inimigos tramavam contra ele, mas ele também sabia que Deus era fiel para reverter todo o cenário. E essa é a mesma promessa para você. O que parecia derrota se transformará em vitória. O que parecia vergonha se tornará honra. O que parecia queda será lembrado como o ponto de virada. Respira mais uma vez. Sinta essa palavra entrando fundo no seu coração. Você não será lembrado pela injustiça que sofreu, mas pela vitória que Deus te entregou. Você não será marcado pela dor, mas pelo testemunho. Você não será conhecido pela acusação, mas pela restauração, porque quando Deus se levanta, o inimigo cai. E quando o inimigo cai, o nome de Deus é glorificado. Há uma hora em que o céu se levanta e muda a história. O tempo da humilhação não é eterno. O tempo da perseguição não dura para sempre. Porque o mesmo Deus que permite o processo é o Deus que garante o final vitorioso. O Salmo 7 termina com Davi declarando: Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Percebe? Ele não termina em desespero. Ele termina em adoração, porque aquele que confia em Deus sabe, a vitória é certa, ainda que os olhos humanos não vejam. E é isso que vai acontecer com você. O Senhor está te conduzindo do choro ao cântico, da dor ao louvor, da perseguição à exaltação. O inimigo achou que teria a última palavra, mas o que vai ecoar é o testemunho da fidelidade de Deus. Respira fundo. Receba essa palavra como profecia sobre a sua vida. Você não será lembrado pela injustiça que sofreu, mas pela vitória que Deus te deu. Você não será marcado pelas acusações, mas pela exaltação que o Senhor vai trazer. Você não será conhecido pelas lágrimas, mas pelo louvor que brotará dos seus lábios. Levante agora uma oração de gratidão, mesmo sem ver ainda a vitória completa. Diga em silêncio: Senhor, eu te louvo. Antes mesmo de ver, eu já te agradeço, porque sei que quando tu te levantas, toda a obra do inimigo cai por terra. A minha vida é tua, a minha vitória vem de ti. Sinta o poder dessa oração. Ela muda a atmosfera. Ela quebra correntes invisíveis. Ela abre caminhos no espiritual. Porque quando você adora em meio à luta, o inimigo não resiste. As muralhas caem diante da adoração. As correntes se rompem diante do louvor. Os céus se abrem diante da gratidão, e é nesse ambiente que a vitória se manifesta. Não é pela força do braço, não é pela estratégia humana, é pelo agir sobrenatural de Deus. Receba isso no fundo da sua alma. A vitória que vem de Deus não pode ser anulada. A exaltação que vem do Senhor não pode ser impedida. E quando Ele decide se levantar a seu favor, nada e ninguém pode resistir. O tempo da vergonha terminou. O tempo da injustiça chegou ao fim. Agora começa o tempo do louvor, da honra e da exaltação. Porque quando Deus se levanta, o inimigo cai. E quando o inimigo cai, o nome do Senhor é glorificado através da sua vida. Depois da batalha, depois da perseguição, depois da dor, vem a restauração. Porque o Deus que julga é o mesmo que consola. O Deus que defende
é o mesmo que cura. O Deus que derruba os inimigos é o mesmo que levanta os filhos para viverem uma nova história. Talvez você tenha chegado até aqui com marcas profundas, palavras que machucaram, feridas que demoraram a cicatrizar, cicatrizes que ainda doem quando alguém toca nelas. Mas hoje, diante da presença de Deus, essas feridas começam a ser tratadas. Respira fundo. Sinta como o Espírito Santo toca em áreas que você pensava que jamais seriam curadas. Ele coloca bálsamo sobre a sua alma. Ele coloca óleo sobre as suas feridas. Ele transforma lágrimas em consolo. Ele faz nascer esperança onde antes só havia medo. O Salmo 7 nos lembra que, no fim, Davi escolhe adorar. E essa é a chave da restauração. Entregar a dor, mas também entregar o louvor. Não apenas clamar por justiça, mas também confiar que quando Deus age, tudo coopera para o bem. Coloque agora suas mãos abertas diante de Deus, como quem entrega algo precioso, e diga em silêncio: Senhor, eu entrego tudo. Minha dor, minhas feridas, minhas batalhas, minhas lágrimas. Eu coloco diante de Ti e descanso, porque sei que Tu és fiel. Enquanto você entrega, Ele levanta. Enquanto você solta o peso, Ele derrama paz. Enquanto você confia, Ele restaura. A restauração de Deus não é apenas parcial. Ele não apenas te defende dos inimigos, Ele também cura o coração ferido. Ele não apenas cala a voz dos acusadores, Ele também faz brotar um novo cântico em seus lábios. Ele não apenas fecha ciclos de dor, Ele abre capítulos de honra. E você vai perceber: a injustiça que antes te fazia chorar não terá mais poder sobre você. A dor que parecia insuportável será lembrada apenas como o lugar onde Deus mostrou o seu poder. O inimigo que parecia grande demais já não terá voz diante do seu futuro. Porque quando Deus se levanta, o inimigo cai. E quando o inimigo cai, o coração do filho é restaurado. Respira mais uma vez. Deixe essa presença te renovar. Deixe essa paz te preencher. Deixe essa certeza te guiar. Você não está sozinho. Deus é o teu juiz, o teu escudo, o teu consolo. E a vitória que Ele decretou é completa. Justiça, proteção e restauração. Chegamos ao ponto mais alto desta oração. Não mais o lugar da dor, não mais o lugar da perseguição, mas o lugar da vitória que só Deus pode dar. Porque o justo juiz não apenas defende, ele também exalta. Ele não apenas silencia o inimigo, ele coloca louvor novo nos lábios dos seus filhos. O salmista termina o Salmo 7 declarando: Louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Perceba, depois de todo o clamor, depois de toda a entrega, a palavra final não é sobre a luta, mas sobre a adoração. E esse também será o final da sua história. Respira fundo. Deixe que a sua boca, mesmo em silêncio, comece a adorar. Agradeça por aquilo que Deus já fez. Agradeça pelo que Ele ainda vai fazer. Agradeça porque o inimigo não tem a última palavra. A atmosfera começa a mudar quando a adoração entra. O peso vai embora. A ansiedade perde espaço. O medo desaparece. E o que fica é a certeza de que Deus reina. Levante dentro do seu coração um cântico novo. Não precisa ser uma canção conhecida, basta ser verdadeiro. Diga: Santo é o Senhor, fiel é o Senhor, justo é o Senhor. E enquanto você declara isso, correntes invisíveis estão sendo quebradas. As cadeias do medo estão caindo. As setas do inimigo estão sendo anuladas. Porque quando o inimigo esperava te ver derrotado, Deus te levanta em adoração. Quando o inferno pensava que teria vitória, o céu se enche de louvores que saem da sua vida.
e a sua história se torna altar vivo diante do Senhor. Respira mais uma vez. Sinta a presença de Deus invadindo cada espaço agora. Não é apenas uma sensação, é realidade espiritual. O Senhor está erguendo você. Ele está colocando um novo cântico em seus lábios. Ele está transformando a dor em vitória, a lágrima em louvor, a batalha em testemunho. E todos ao seu redor verão que não foi pela sua força, mas pela mão poderosa de Deus. Eles verão que não foi sorte, foi promessa. Eles entenderão que não foi acaso, foi propósito. Eles reconhecerão que o Deus a quem você serve é fiel para cumprir o que promete. A sua vitória não será pequena. Ela será clara, visível, incontestável. Não para a sua glória, mas para a glória daquele que se levantou por você. Porque quando Deus se levanta, o inimigo cai. E quando o inimigo cai, o louvor se levanta. Agora, respira fundo mais uma vez. Deixe que o Espírito de Deus cele no seu coração tudo o que foi liberado até aqui. Você não está saindo vazio desta oração. Você está saindo marcado pela presença. O Senhor te trouxe até aqui para dizer: eu sou o teu escudo. Eu sou o teu juiz. Eu sou a tua defesa. Os inimigos que se levantaram não terão a última palavra. As vozes que tentaram te calar serão silenciadas. As armas que foram forjadas não prosperarão, porque quando Deus se levanta, o inimigo cai. E ele já se levantou a teu favor. Você entrou aqui com peso, mas vai sair com presença. Você atravessou a tempestade e encontrou abrigo. E quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual.